Bom! Estudos para concursos sobre política nacional. Primeiro assunto que eu vou ler sobre os políticos brasileiros. O primeiro é o Daniel Silveira, o segundo é o Roberto Jefferson, o terceiro é o Sérgio Reis, a quarta é a Ford Liz, o quinto é o Chico Rodrigues e o sexto é o Fernando Curry. 6 caras. Daí lança-moto, Cerberus 4, carro, estrela do mar e dado. Então, ok. Daniel Silveira, deputado federal. Daniel Silveira é preso. O deputado federal Silveira do Rio de Janeiro foi preso em flagrante. Motivo após publicação de vídeo na qual fez críticas ao ministro do Supremo Federal, STF, e defende o ato institucional AI-5. Ordem de prisão, o ministro Alexandre de Moraes. Moraes salientou que a Constituição não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático, nem tampouco a realização de manifestações visando o rompimento do Estado de Direito. Por unanimidade, o STF mantém a prisão. A Câmara decide manter prisão domiciliar, daí fez uma prisão domiciliar. O STF decidiu receber a denúncia da PGR, Procuradoria-Geral da República. Moraes demanda Daniel Silveira pagar 100 mil por violações de tornozeleira, daí ele violou e foi novamente preso. O Conselho de Ética da Câmara aprova a suspensão por 100 meses. Daí primeiro lança, estou imaginando esse um cara chamado Daniel de Silveira. Silver, prateado, mas lança prateada. Ok. Roberto Jefferson, ex-deputado Roberto Jefferson é preso pela Polícia Federal no inquérito das milícias digitais. A Polícia Federal prendeu o ex-deputado, presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, mandato de prisão preventiva sem prazo estipulado. A autorização da prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A ordem foi dada dentro do chamado inquérito da milícia digital, que é de continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos. Deixa eu escrever aqui. Roberto Jefferson, milícia digital. Inquérito sucedeu o dos atos antidemocráticos, investiga a atuação do grupo organizado para atacar democracia e Estado de Direito. Uma moto contra o Jefferson. Jetson, uma moto dos Jetsons. Ok. Sérgio Reis, PF, faz buscas contra Sérgio Reis e deputado Otani de Paula. Sérgio Reis, o deputado federal Otani de Paula e o cantor Sérgio Reis foram alvo de mandatos de busca estendidos. Mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal STF. A ação investiga incitação e atos violentos e ameaçadores contra a democracia. Ao todo, 3 mandatos foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes e atendem a um pedido da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República. Após o vazamento de um áudio em que Sérgio Reis defende a paralisação de caminhoneiros para pressionar o Senado a afastar ministros do STF, o Otani foi denunciado pela PGR ao STF em julho de 2020 pelos supostos crimes de difamação, injuriação em vídeos com ataques e ofensas de Alexandre de Moraes. Depois a Flor de Lis pede mandato e é presa por causa da ética. O plenário da Câmara dos Deputados provou a cassação do mandato da deputada Flor de Lis. PSD, Rio de Janeiro, Flor de Lis é acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson de Carma, em junho de 2019. O processo criminal ainda não foi julgado, mas os deputados consideram que a atuação da parlamentar ao longo da
do caso feriu o código de ética da Câmara. A ex-deputada federal Flor de Lis foi presa em sua casa. Chico Rodrigues, PF, indica... Novo cara, Chico Rodrigues. PF indica senador Chico Rodrigues, indicia. Foi agarrado com dinheiro na cueca durante a operação. Não é o cara deu dinheiro na cueca? Não tem foto aqui. Dinheiro... Cueca. A Polícia Federal iniciou o senador Chico Rodrigues por participação de um suposto esquema de desvio de dinheiro no combate à pandemia em Roraima. A PF afirmou ao Tribunal Federal que há indícios de que o senador cometeu os crimes de peculato, advocacia administrativa, embaraço de investigações e lavagem de dinheiro. Durante a ação da busca e apreensão em sua casa, no ano passado, Rodrigues foi flagrado com dinheiro da cueca. Em fevereiro de 2021, o senador Chico Rodrigues retornou às atividades parlamentares após uma licença de 121 dias para tratar de assuntos particulares. Suplente Pedro Arthur Ferreira Rodrigues, filho do parlamentar, não chegou a assumir mandato. E por fim, o Fernando Curry. Deixa eu ver. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lesp, aprovou a suspensão do mandato do deputado Fernando Curry. Motivo: processo em que a deputada Issa Pena é acusada de importunação sexual. Fernando Curry. Importunação sexual. A deputada pediu a cassação do mandato do colega após uma câmara da casa registrar o parlamentar colocando a mão no seio dela. Foi afastado por 6 meses. Justiça de SP / nomeação. Fernando Curry, denunciado por importunação sexual na Lesp, é eleito para o Conselho da Criança e do Adolescente em São Paulo. Eleito para o Conselho de Criança e Adolescente de São Paulo. Engraçado. Ah, mas ele foi... Não me barrou a nomeação, hã? Política... Próximo sobre os políticos do Rio de Janeiro. Quanto será que tem aqui? Política... Políticos... RJ. Deixa eu ver. Primeiro tem Wilson Witzel. WW. Wilson Witzel. Tem o Pezão, que eu não tenho a menor ideia de quem é esse cara. Pezão. Tem o Marcelo Crivella. Marcelo Crivella. E tem o Dias Toffoli. Dias Toffoli. Vamos ver o que cada um desses caras fez. Wilson Edson, tribunal aprova por unanimidade o impeachment de Wilson. Quer dizer, o que aconteceu com esse cara é impeachment. Tá. O Tribunal Especial Misto votou na forma unânime para tirar Wilson Edson da cargo do governador de Janeiro. Os 10 julgadores, 5 deputados e 5 desembargadores votaram pelo impeachment. Motivo: consideram Whitson culpado por crime de responsabilidade na gestão dos contratos da área de saúde durante a pandemia. Whitson foi acusado de fraudes na contratação de 2 organizações sociais, uma delas responsável por hospitais de campanha para tratar pacientes Covid. Novo governador, Cláudio Castro. Impeachment, crime de responsabilidade saúde. Próximo. Prisão. Prisão é condenado a mais de 98 anos de prisão. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, condenou o ex-governador Luiz Fernando Pezão
a 98 anos, 11 meses e 11 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva, ativa, organização criminosa e de lavagem de dinheiro. Essa é a primeira condenação de prisão na Lava Jato do Rio. Operação Boca de Lobo. Deixa eu escrever aqui. Boca de Lobo. Dá pra imaginar uma boca de lobo. Um pezão. Então eu imagino, mas aqui é fácil. Dá pra imaginar um lobo, uma boca de lobo gigante comendo um pezão. Um pé gigante. Outras pessoas também foram condenadas pelo juiz Bretas Nansel, entre elas o também ex-governador Sérgio Cabral. Em período compreendido entre 3 de 2007 e 2014, 7 anos, a razão prisão no exercício das funções de secretário das obras e vice-governador em razão desses cargos públicos, recebeu de Sérgio Cabral Filho por 84 vezes vantagens indevidas consistentes no pagamento de dinheiro em espécie de origem ilícita. O próximo cara é o Marcelo Crivella. Bolsonaro convida Crivella para ser embaixador do Brasil na África do Sul. Ah, o carinha aqui era da igreja, né? Marcelo Crivella, embaixador Afrisul. O presidente Jair Bolsonaro convidou Marcelo Crivella, republicanos, ex-prefeito do Rio de Janeiro, para ser embaixador do Brasil na África do Sul. Deportação de missionários brasileiros de Angola. O republicano é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, da qual Crivella é bispo licenciado. Houve uma racha entre os bispos brasileiros e angolanos pelo comando da igreja em Angola. Os angolanos afirmam que os brasileiros enviaram dinheiro para o Brasil de maneira ilegal. Com certeza, né? Angola teme que o ex-prefeito do Rio transforme a missão diplomática num posto avançado da Igreja Universal no continente africano. E próximo, Dias Toffoli. Dias Toffoli, PF, pede ao STF a abertura de inquérito para investigar suspeita de repasses ilegais a Toffoli. A Polícia Federal encaminhou ao STF um pedido de abertura de investigação contra o ministro Dias Toffoli para apurar supostos repasses ilegais ao magistrado que envolviam uma possível venda de decisões judiciais. O pedido tem como base de acordo de colaboração premiada firmado com o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e está sob análise do relator dos casos referentes à Operação Lava Jato no tribunal, o ministro Edson Fachin. Deixa eu ver de novo. Apurar supostos repasses ilegais, o pedido tem como base de acordo de colaboração premiada firmada pelo ex-governador Sérgio Cabral. De acordo com o jornal, Cabral afirma a Toffoli que recebeu 4 milhões para favorecer dois prefeitos fluminenses em processos do Tribunal Superior Eleitoral. Fluminense significa janeiro. O magistrado atuou na Corte Eleitoral de 2012 a 2016, tendo sido presidente de maio de 2014. Com voto próprio, Toffoli, STF anula a ação de Cabral, que coloca o ministro na mira da PF. Eu não entendi o Dias Toffoli. Repasses. 4 milhões. Próximo caminho sobre o STF. STF. Daí as coisas que tem do STF são sobre o foro privilegiado. STF e foro privilegiado. Tem sobre os inquéritos do STF, inquéritos no STF. Notícia crime contra Bolsonaro, né? O treco que ele anuncia coisa de crime. Bolsonaro X Moraes, STF, aposentadoria de Marco Aurélio Melo e PGR, Procuradoria-Geral da República. Senado aprova a recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. Isso fica mais novo, né? Isso aqui me fez lembrar de uma coisa. Tem umas perguntas especiais aqui.
de questões. Deixa eu ver. Questões de política. Aqui, política brasileira. Isso aqui é interessante. Olha, uma coisa que eu estudei. Em abril de 2021 foi aprovado pela unanimidade o impeachment do governo de um estado brasileiro que foi acusado de irregularidades na contratação de hospitais de campanhas para o combate à pandemia. É o cara do Rio de Janeiro. Olha que fácil, eles colocaram todas as opções, só que nenhum dos caras é do Rio de Janeiro. É o WW, Wilson. Sinale entre as alternativas abaixo o nome do estado, bem como o nome do respectivo governador que sofreu o processo de impeachment. Rio de Janeiro, Wilson. Próxima. O presidente do STF é o mais alto cargo da mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro. Seu ocupante também exerce simultaneamente a presidência do Conselho do SNJ. Assinado dentre as alternativas o nome do atual presidente do STF. Tem 3 caras aqui que eu conheço. O presidente do STF, bom, um cara que aparece toda hora no STF é o Alexandre de Moraes. Fazendo os ingressos, né? E agora, quem é? É o Alexandre de Moraes mesmo? O ministro Alexandre de Moraes do STF arquivou o inquérito. E o Alexandre de Moraes não é. Não é. Ele é ministro. O Dias Toffoli, ele fez repasses de 4 milhões, ele é coisa ruim. Alexandre de Moraes. Só falta o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, quer dizer, o único que falta que eu conheço. O Gilmar Mendes é o presidente? Pior, tem essa coisa aqui que me perguntaram uma vez. Assim, junho de... Cara, eu não sei. Não sei quem é, não tenho nem ideia. Quem é o presidente do STF? Luiz Fux. Lista de presidentes do STF. Luiz Fux. 1953, 10 de setembro de 2020. Ele é o carinha do meio. Luiz da Luz. Luiz Fux. Vou anotar aqui, já que eu tô lendo coisas do STF, né? Luiz Fux. Só tinha isso de política brasileira. Vai. Sobre o foro privilegiado, o STF forma a maioria pela manutenção do foro privilegiado nos casos de mandatos cruzados. A maioria dos ministros do STF votou favorável à manutenção do foro privilegiado para deputados e senadores nos casos em que ocorre o chamado mandato cruzado. O mandato cruzado acontece quando um deputado se elege para o cargo de senador ou o senador vira deputado. A maioria do Supremo votou a favor de que os políticos alvos do processo criminal continuem respondendo ao processo da corte. O foro privilegiado quando fazem essa mudança de casa legislativa ao fim do mandato.
for privilegiado, for especial, for por prerrogativa da função, é um mecanismo pelo qual se altera a competência penal sobre as ações contra certas autoridades públicas. Na prática, uma ação penal contra uma autoridade pública, como os parlamentares, é julgada por tribunais superiores, diferentemente de um cidadão comum julgado pela justiça comum. Em 2018, o STF fixou que o tribunal só julga casos que envolvam supostos crimes que tenham relações com o mandato parlamentar ou tenham sido praticados em função do cargo. Próximo. Bom, inquérito do STF. Moraes arquiva inquérito dos atos antidemocráticos no STF e abre outro órgão da organização criminosa. O ministro Alexandre de Moraes, do STF Federal, arquivou o inquérito aberto para investigar atos antidemocráticos ocorridos no primeiro semestre de 2020, pedido da PGR. A pedido da PGR. O inquérito arquivado investigava a organização e o financiamento de manifestações que no ano passado foram às ruas para defender causas antidemocráticas e inconstitucionais, como o fechamento do Congresso do STF e a adoção do novo AI-5, o ato mais repressor da ditadura militar. Inquéritos no STF. Moraes arquiva inquérito dos atos antidemocráticos no STF e abre outro sobre a organização criminosa. Abriu uma nova frente de investigação para verificar a existência de uma organização criminosa digital que atenta contra a democracia. Atenção, prisão de Alberto Jefferson. Inquérito das milícias digitais. O ministro determinou que o novo inquérito vai analisar a presença de uma verdadeira organização criminosa de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e política absolutamente semelhante àqueles identificados no inquérito 4.781, com a nítida finalidade de atentar contra a democracia do Estado de Direito. Ou seja, tem o inquérito da Polícia Militar, da Polícia Digital e tem o inquérito dos atos democráticos. Inquéritos importantes. Atos antidemocráticos e milícia digital. Notícia crime contra Bolsonaro. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, apresenta ao Supremo notícia crime contra Bolsonaro por vazamento do inquérito religioso. Bolsonaro divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito de Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do STF em 2018 e que, conforme o próprio tribunal, não apresentou qualquer risco às eleições. A notícia crime será analisada no inquérito das fake news, que apura a disseminação do conteúdo falso na internet e ameaças a ministros do Supremo. A investigação está sob relatório do ministro Alexandre de Moraes. Moraes também atendeu a um pedido unânime dos ministros do STE e incluiu Bolsonaro entre as pessoas investigadas no inquérito. Isso porque, em 29 de junho, Bolsonaro usou uma transmissão ao vivo na internet transmitida pela TV pública TV Brasil para atacar as urnas eletrônicas e disseminar fake news já desmentidas por órgãos oficiais. Notícia crime. Bolsonaro aposentadoria de honraria. Bolsonaro X Moraes, né? Pacheco rejeita pedido de Bolsonaro por impeachment de Moraes. Olha isso, Bolsonaro ataca todo mundo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que rejeitou o pedido do impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O pedido havia sido apresentado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em caráter pessoal e será arquivado. Pacheco explicou que submeteu a denúncia de Bolsonaro contra Moraes à advocacia do Senado, que emitiu um parecer técnico considerando a peça sem adequação legal. Assim, além do aspecto jurídico, Pacheco justificou a decisão citando a preservação da independência dos poderes e disse acreditar que ela é uma chance para que as crises institucionais
sejam deixadas para trás. Na visão de Bolsonaro, essas investigações conduzidas por Moraes são abusivas. O ministro jamais poderia conduzir uma investigação contra ele, já que o próprio Moraes participou da decisão do TCE de solicitar o inquérito. STF, aposentadoria de Marco Aurélio Melo. Melo era o decano ministro mais velho do tribunal e completou 75 anos. Em junho deste ano, Marco Aurélio completou 31 anos de STF e ele chegou ao Supremo 13 de junho de 1990, indicado pelo ex-presidente Collor, seu primo. Foi o primeiro integrante da Justiça do Trabalho a atuar na corte. Integrante da Justiça do Trabalho. Legal. Anunciado publicamente para uma vaga de ministro do STF, André Mendonça participa do governo desde Bolsonaro tomou posse em janeiro. E para terminar, sobre a Procuradoria. Senado aprova a recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral. Deixa eu anotar isso. PGR Araras. Aras. Recondução. Condução de Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República por 55 votos e 10 de abstenção. Com a aprovação, Aras ficará em frente ao PGR até 2023. Antes da votação, Aras foi submetido a uma sabatina que teve aproximadamente 6 horas de duração. Os senadores Alessandro Vieira, da Cidadania, e Fabiano Canteiro, da Rede, pediram que Aras fosse investigado pelo crime de prevaricação. Eles acusam o procurador de ser omisso antes de crimes praticados por Bolsonaro. A ação, no entanto, foi arquivada pelo STF. Alexandre de Moraes nesta segunda-feira. Deixa eu escrever de novo quem aposentou. Foi o Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio Melado. Que louco. Agora sobre os ministros. Ministros. Ernesto de Araújo, Eduardo Pazuello. Tem muita coisa do Eduardo Pazuello. Ricardo Salles. Fernando Azevedo Silva. Fernando Azevedo Silva. Saquei agora. Eu não entendi do que quer falar dos ministros primeiros, mas agora saquei. Tipo, vai falar dos ministros que o Bolsonaro nomeou, né? E ferraram com a vida do Brasil. Tipo o Ricardo Salles, que, tipo, eu não tenho a menor ideia de quem era o Ricardo Salles até olhar a foto e eu lembro que ele é o ministro do ambiente, né? Tipo, eu só não sei o nome do cara, mas eu sei a foto dele. Daí tem o Pazuello também, que é o carinha que virou da saúde, o militar da saúde, né? Tem o Ernesto da Araújo, que eu, tipo, eu tô olhando as fotos e tô lembrando quem é os caras. Só não sabia o nome deles. Daí o Ernesto Araújo, esse é o cara da educação. Só faltou esse Fernando Azevedo Silva, que eu não tenho a menor ideia de quem é. Porque não tem foto também. Não colocaram a foto do Ricardo Azevedo. Vai. Ernesto Araújo pede demissão do Ministério das Relações Exteriores. Ih, o Ernesto Araújo não era da educação, não. Errei. Vai. Relações Exteriores. Ernesto Araújo pede demissão do ministro do Ministério das Relações Exteriores novo Carlos Alberto da França. O cara da França é o novo. O pedido ocorre após pressão dos parlamentares, inclusive dos presidentes da Câmara Arthur Lira e do Senado Rodrigo Pacheco. A situação política de Ernesto vinha se deteriorando no Congresso a avaliação é a de que a atuação do ministro isolou o Brasil no cenário internacional e prejudicou a obtenção de doses da vacina contra a Covid-19.
Sua postura gerou atritos com importantes parceiros comerciais como a China, principal destino das exportações brasileiras, além de maior produtor de insumos para vacinas do mundo. Então, deixa eu colocar a pressão por causa das vacinas. Razão principal por causa vacinas. Segundo ponto, segundo o ministro Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, Pazuello é transferido para cargo na Secretaria-Geral do Exército. Eduardo Pazuello ficou 10 meses à frente do Ministério da Saúde, maio de 2020 a março de 2021, e deixou a pasta no até então pior momento da pandemia, com recordes sucessivos de mortes de Covid e expansão da doença em todo o Brasil. A gestão de Brasileiro foi marcada por apoio ao uso da cloroquina, crise de abastecimento de medicamentos e oxigênio e mudanças no discurso sobre tratamento precoce contra a Covid. É alvo de investigação do STF. Marcelo Queiroga assumiu o Ministério da Saúde. Eduardo Pazuello, ainda o Exército diz que agiu conforme a lei ao estabelecer sigilo de 100 anos de processo de Pazuello. O Exército atribui a lei de acesso à informação, lá e o sigilo de 100 anos do processo que apurou a ida do general da ativa e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a um ato do Rio de Janeiro, com o presidente Jair Bolsonaro, apoiadores do governo. As pessoas não podem, esses caras não podem ir em trecos desse jeito, sabe? Nesses tipos de processos. Nesses, não, qual é a palavra? Protestos, atos. E o exército abriu um processo para apurar a conduta de Pazuello. O general se defendeu, afirmando que o ato não era político e a corporação decidiu não punir o ex-ministro. A decisão foi criticada pelo meio político e até por generais da reserva, isso porque a Estatuto das Forças Armadas proíbe que militares da ativa participem de atos políticos. Próximo ministro, o do Ricardo Salles, o do Meio Ambiente, o carinha que fez um trabalho de mestre para exportar, não, que exportar, para ferrar com o Brasil, fazendo contrabando de madeira. Salles é acusado de favorecer madeireiros ilegais. O subintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, enviou ao STF uma notícia-crime contra o ministro do Ministério do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o senador Theomário Mota. No documento, o delegado aponta a possibilidade de ocorrência dos crimes de advocacia administrativa, organização criminosa e o crime de obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. A notícia-crime é um instrumento usado para alertar uma autoridade, à polícia ou ao Ministério Público da ocorrência de um ilícito. O STF deverá decidir se abre a investigação contra Salles e Mota ou se arquiva. Em 2020, mais de 200 mil metros cúbicos de valor, igual a 130 milhões de madeira, foram apreendidos na operação. Andro Salles e Theomário têm feito declarações contrárias à operação da PF, que levou à apreensão, além de defender a aparente legalidade da matéria e dos madeireiros investigados. Tudo mentira, tudo mentira. Ricardo Salles é investigado por esquema de exportação ilegal de madeira. Ricardo Salles foi um dos alvos das operações Acaunduba. Eu vou colocar isso aqui. Acaunduba. Desenhar uma imagem de uma árvorezinha da Polícia Federal. A operação no dia 19 de maio, autorizada pelo ministro do Supremo do STF, Alexandre de Moraes, a pedido da PF, expediu 35 mandatos de busca e apreensão em Brasília, São Paulo e Pará. 10 gestores do Ministério do Meio Ambiente, MMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, foram afastados. As investigações e apuram suspeita de facilitação da exportação ilegal de madeira do Brasil para os Estados Unidos e da Europa. Ricardo Salles, a ministra do STF, Carmen Lúcia, autorizou a instauração de um inquérito para investigar o ministro Ricardo Salles.
do Meio Ambiente, sob a acusação dos crimes como advocacia administrativa e criar dificuldades para a fiscalização ambiental e atrapalhar a investigação e infração penal que envolvia organização criminosa. O ministro Cai. O presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro do STF, Ricardo Salles. Joaquim Alveira Pereira Leite foi nomeado como novo ministro. O carinha do Leite, primeiro o carinha da França virou o carinha do exterior, o Leite virou o carinha do meio ambiente e o Queiroga virou o carinha da saúde. E o último ministro aqui, Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa. E acabei escrevendo no lugar errado. Esse aqui é o cara da defesa, eu desenho o escudinho que eu gosto de desenhar. Pronto. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo de Silva, da Silveira Azeda, deixa o cargo. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo de Silva, informou em nota oficial que deixou o cargo. Foi demitido pelo presidente Bolsonaro. Comandantes do Exército, da Marinha e Aeronáutica deixam cargo após queda do ministro da Defesa. Um dia depois da demissão do general Fernando Azevedo da chefia do Ministério da Defesa, os comandantes Edson Leal Pujal, Exército, e Ex Barbosa Marinha e Antônio Carlos Bermúdez, da Aeronáutica, entregaram os cargos. Fato inédito no país. A relação de Bolsonaro com Pujol já havia dado sinais de desgastes logo após o início da pandemia em 2020. O militar sempre se preocupou em tratar o combate à Covid como uma das maiores missões do Exército, em flagrante desacordo com o negocianismo do presidente. Quer dizer, isso é o que está escrito na notícia, pelo que eu me lembro, que me disseram e investigaram. Parece que o principal é que eles fizeram um movimento político para tirar o grupo militar da mira. Falar que eles não têm nada a ver com o Bolsonaro. Que eles não foram eficientes em nada que eles fizeram. E gastos extremamente grandes para quase nenhuma eficiência. E depois eles ficavam do lado, e agora que o Bolsonaro está do lado ruim, eles estão saindo. Agora uma notícia ainda da política sobre Lula e Moro. O que será que tem aqui? Isso aqui é uma coisa que os professores não falam, né? Lula, Faxin anula a condenação do Lula relacionadas a Lava Jatos. O ministro Edson Fachin do STF anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, o ex-presidente Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. STF confirma anulações das condenações de Lula. Por 8 votos a 3, o STF rejeitou o recurso da Procuradoria-Geral da República que contestava a decisão de Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula imposta pela Justiça Federal do Paraná. Com esse resultado, Lula recuperou o direito de se candidatar. Ao decidir sobre pedido de habeas corpus da defesa de Lula impetrado, em novembro do ano passado, Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná para julgar 4 ações: as do triplex de Guarujá, do sítio de Atibaia e as 2 operações relacionadas ao Instituto Lula. Segundo o ministro do Terceira Vara Federal de Curitiba, cujos titulares na ocasião das condenações eram Sérgio Moro, Triplex e Gabriela Hardy de Sítio, não era juiz natural dos casos. Agora, os processos serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal, o qual caberá dizer se os atos realizados nos 4 processos podem ou não ser validados e reaproveitados. Agora, sobre Sérgio Moro, Lewandowski retira sigilo das conversas atribuídas a Moro e procuradores. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, respondeu a sigilo das conversas entre procuradores das operações de Lava Jato e o ex-juiz federal Sérgio Moro metidas em operações de spoofing. Operação Spoofing, eu vou anotar isso, Operação Spoofing, porque eu não tenho a menor ideia do que é isso aqui não. Operação Spoofing. A investigação apura a atuação de um grupo de hackers que invadiu celulares de autoridades como o de procuradores e de Moro.
Lula, condenado 2 vezes na Operação Lava Jato nos casos de Triplex de Guarujá e do sítio de Atibaia, aposta nas mensagens extraídas do celular do ex-juiz federal para obter provas de que Moro agiu de forma parcial ao condená-lo. Qual é, Lula? Você com certeza fez um monte de coisa. Sérgio Moro é considerado parcial ao condenar Lula. Segunda turma do STF declara que Moro foi parcial ao condenar Lula. Por 3 votos a 2, a segunda turma do STF declarou que o ex-juiz federal Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Inácio Lula da Silva no caso do Triplex no Guarujá. Com a decisão desta terça, a segunda turma anulou todo o processo do Triplex, que precisará ser retomado da estação zero da estaca zero pelos investigadores. As provas recolhidas serão anuladas por quê? E não poderão ser usadas em um eventual novo julgamento. Para o ministro Edson Fachin, vencido no julgamento, a decisão poderá levar à anulação de todas as sentenças proferidas por Moro na Operação Lava Jato. Que louco, meu. A maioria do STF mantém a decisão e que declarou o Moro parcial. E terminou aqui com Lula. Juíza federal do Distrito Federal rejeita pedido do Ministério Público para reabrir ação penal contra Lula por sítio de Atibaia. A juíza Poliana Kelly Márcia Martins Alves, que nome grande, de 12 de fevereiro da 12ª Vara Federal de Brasília, negou o pedido do Ministério Público Federal para reiniciar a ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso da reforma do sítio de Atibaia. Em decisão, ela rejeitou as acusações do MP de corrupção passiva e lavagem de dinheiro contra o ex-presidente e também reconheceu que, em relação a Lula, houve prescrição, ou seja, decorreu-se o prazo para punição pelos crimes. O pedido de abertura da ação penal foi feita pela MPF após o Supremo Tribunal Federal ter anulado as condenações do ex-presidente determinadas pela Justiça Federal do Paraná em casos relacionados às investigações da Operação Lava Jato. Falta ainda 2 tecos sobre o Conselho de Segurança da ONU, CIA no Brasil. E revogação da Lei de Segurança Nacional. ONU e CIA. Por que a ONU e a CIA estão no conteúdo de política brasileira? Brasil volta a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Ah, isso aqui eu lembro disso. País vai ocupar o assento não permanente pela 11ª vez no bienal de 222 e 223. Quer dizer, 2023 e 2022. A última havia sido em 2010, 11, Albânia, Emirados Árabes Unidos, Gabão e Gana também foram eleitos. O Conselho de Segurança é formado É formado por 15 países com direito a voto, mas apenas Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e Rússia são membros permanentes e têm poder de veto. Os outros 10 assentos são temporários e os países são eleitos para ocupá-los de forma rotativa, os mandatos de 2 anos. Falando nisso, o português Antônio Guterres foi reeleito para o cargo de secretário-geral da ONU. Deixa eu escrever isso aqui. Português Antônio Guterres. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Secretário ONU. CIA do Brasil. Em visita ao Brasil, o diretor da CIA se encontra com o ministro Bolsonaro. O diretor da Agência Central da Inteligência Americana, William Burns, realizou uma visita oficial ao Brasil, onde se reuniu com integrantes do governo Jair Bolsonaro. Um dos principais da CIA no Brasil é a relação ou leilão da rede de telefonia 5G, previsto para ocorrer no segundo semestre. A diplomacia americana pressiona para que o Brasil não autorize a participação de tecnologia chinesa no leilão, alegando possível espionagem do país asiático. Mas vocês não vão espionar a gente, vocês vão. No início de junho, uma comitiva de ministros liderados por Fábio Faria das comunicações esteve nos Estados Unidos e visitou a sede da FBI e da CIA, onde trataram da questão do 5G. No entanto, as regras do leão não fazem menção ao veto, embora estabeleçam a criação de uma rede separada para o governo e militares. Fique de olho, o requerimento do deputado pede informações sobre a reunião do governo federal com a Central Intelligence Agency, a CIA,
cuja pauta não foi divulgada. E para terminar, sobre a Lei de Segurança Nacional, a que virou foi para a Lei de Penal. Revogação da Lei de Segurança Nacional. Bolsonaro sanciona com 5 vetos projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com 5 vetos que revoga a Lei de Segurança Nacional, criada em 1983 na ditadura militar. Nos últimos meses, a Lei de Segurança Nacional foi utilizada contra críticos de Bolsonaro. Em fevereiro, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, também usou a Lei de Segurança Nacional para mandar prender o deputado Daniel Silveira. A proposta aprovada pelos parlamentares acrescenta artigos do Código Penal para definir crimes contra o Estado de Direito. Tem um golpe de Estado, interrupção de processo eleitoral, violência política, comunicação enganosa em massa e atentado ao direito de manifestação e sabotagem. Quer dizer, essas aqui são as propostas, né? Quase todas essas aqui iam foder, iam fazer uma coisa ruim com o Bolsonaro, né? Punição e atos de comunicação enganosa em massa foi vetado. Punição que impedisse o livre e pacífico exercício de manifestação foi vetado. O aumento de 50% do tempo de condenação de militares caso o crime atente contra o Estado de Direito foi vetado. O aumento de 1/3 a pena caso os crimes contra o Estado Democrático de Direito sejam cometidos com violência ou grave ameaça, com uso de arma de fogo ou por funcionário público, que seria punido ainda com a perda de função, foi vetado. E permissão para que partidos políticos com representação no Congresso movessem ação sobre crimes contra as instituições democráticas no processo eleitoral, caso o Ministério Público não faça. Assim termina o conteúdo que eu tenho de política nacional. Obrigado. Deixa eu ver o que eu vou estudar depois. Política internacional, economia nacional. Tem tanta coisa, né? Vamos lá.